Beleza, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos aí para mais uma semana, né? Uma semana que vai ser maravilhosa. E hoje eu tô aqui porque eu tô trazendo um conteúdo novo para vocês. Quer dizer, talvez seja novidade para alguns, para outros não, né? Mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês esse novo conteúdo, tá certo? Segue aí comigo. Qualquer dúvida, já pega o caderno, vai anotando, vai fazendo o seu registro aí, anota as dúvidas. Nós temos aulas ao vivo. Nas aulas ao vivo vamos poder tirar essas dúvidas, esclarecer aí todos os detalhes que vocês quiserem, tá bom? Então vamos comigo. Eu quero saber se vocês já ouviram falar nesse conteúdo aqui que é o chamado adjunto adnominal. Pessoal, pensa num conteúdo muito tranquilo, muito fácil. Vocês vão tirar de letra. É só acompanhar comigo aí. Olha só, o que é importante a gente saber sobre o adjunto adnominal? A primeira informação que eu vou colocar para vocês é uma informação muito importante. Sabe por quê? Porque o adjunto adnominal ele é considerado um termo acessório. Gente, termo acessório significa que não é um termo obrigatório, mas a gente também não pode tirar a importância que ele tem. Se ele aparece ali, se ele surgiu naquela oração, significa que ele tem uma importância para aquele contexto. O acessório é como a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Um brinco, você tem um relógio, elementos que você coloca aí para agregar, digamos assim, no seu figurino. E no caso aqui da nossa oração, são termos que vão trazer elementos a mais, vão agregar aí também informações importantes no nosso contexto, né? Ele é utilizado normalmente para atribuir, determinar, modificar, especificar, né? Classificar um substantivo. Ele vem ali junto a um substantivo, que pode ser substantivo concreto ou abstrato, né? Trazendo uma informação a mais. Às vezes ele vai trazer a questão do gênero, né? Informar o gênero, informar o número, né? Quando ele vem ali, por exemplo, junto ao substantivo, quando se trata de um pronome, por exemplo, junto a esse substantivo, ele pode trazer a ideia ali de ser um pronome demonstrativo, então ele vai indicar essa questão da referência do espaço, né? Então, o adjunto adnominal, ele também serve para trazer esses elementos aí importantes, como gênero, número, adjetivo, quando ele vem representado por um adjetivo, ele caracteriza e por aí vai. Acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática. Bom, gente, isso aqui é o seguinte, nós temos as funções sintáticas, né, que estamos aprendendo aí, e esse adjunto adnominal, ele está ligado a um núcleo de uma função sintática. É complicado isso? Não é. Por exemplo, se eu tenho o sujeito, o meu sujeito lá ele é simples, ele tem só um núcleo. Então, aquele elemento que está junto àquele núcleo, né? Determinando, caracterizando o núcleo, especificando aquele núcleo, é uma adjunta adnominal. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho nos exemplos e vai ficar muito mais claro para vocês, vai ficar muito mais tranquilo para vocês entenderem. Mas lembre-se, o adjunto adnominal ele está junto a um elemento nuclear, ao núcleo do sujeito, ao núcleo do objeto e por aí vai, tá, pessoal? Essas letrinhas aí que compõem esse nome, né? Adjunto adnominal, AD, né? Esse ad significa, sabe o quê? Estar junto. Então, olha só como é fácil a gente identificar a função, né? O papel do adjunto adnominal dentro de um contexto, né? É simples demais. É aquilo, né? Aquele termo que está sempre junto ao nome, tá? Então, o papel principal dele é o termo da oração que sempre está ao lado de um substantivo. Fazendo o que, pessoal? Determinando esse substantivo, caracterizando esse substantivo, especificando o substantivo, trazendo aí a ideia do gênero, a ideia do número e por aí vai. Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho para vocês entenderem. O que pode exercer a função de adjunto adnominal? Quando eu digo o que, eu estou me referindo às classes gramaticais.
Quais são as classes gramaticais que podem desempenhar esse papel de adjunta de nominal? Pessoal, eu vou dar uma dica daqui a pouco para vocês, quem não conhece, né? Olha só, pode ser adjunta de nominal, pode representar o papel de adjunta de nominal. O adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome, um numeral e um artigo, tá certo, pessoal? O próprio adjetivo aí vai exercer esse papel. Qualquer uma dessas classes aí, nós teremos aí como função de adjunta de nominal. Para vocês lembrarem dessa morfologia, das classes que podem exercer esse papel, eu coloco aí o plana. Vai, o que é isso aí? O que significa, né? Você não sabe o que é plana? Gente, plana é muito simples. Se liga nessa dica, o plana vai trazer aí as iniciais dessas classes gramaticais. Ó, pronome pode ser uma adjunta de nominal. Olha esse exemplo aí. Meu carro chegou. Chegar é o verbo, né? Meu carro é o sujeito. Núcleo do sujeito aí é a palavra carro. Meu é um pronome. E qual é o papel dele aí? Qual é a função sintática dele? É uma adjunta de nominal. Olha aí, locução adjetiva também pode exercer aí a função de adjunta de nominal. O professor de português. Então, se eu colocar aí, o professor de português chegou. O professor de português seria o sujeito da oração, né? Núcleo do sujeito, professor. E o de português é uma locução adjetiva, falando de morfologia, né? É uma locução adjetiva. E exerce o papel de adjunta de nominal. Olha o outro aí, adjetivo. Vi lindas mulheres ontem. Então, ver aí, né, o verbo é o verbo ver, que é o verbo transitivo direto, teria como objeto lindas mulheres, né? E o núcleo do objeto direto, mulheres. Lindas está junto a esse núcleo, dando aí uma característica, né, um adjetivo, e é uma adjunta de nominal, pessoal. Numeral, o numeral também pode ser uma adjunta de nominal. O exemplo aí que é muito próximo do exemplo anterior, né? Vi duas mulheres ontem. Então, eu tenho aí duas mulheres é o objeto direto. Duas está acompanhando o núcleo desse objeto direto, sendo, portanto, sintaticamente uma adjunta de nominal. Olha o artigo aí também, é muito comum, né? Os meninos chegaram. Chegaram aí o verbo, os meninos o sujeito. Núcleo desse sujeito, meninos. E o os está chegando aí para quê, pessoal? Para acompanhar esse núcleo, né? Determinando aí o gênero, determinando o número. É um artigo, é uma adjunta de nominal, tá? Então, ó, a informação que ficou cortada aqui um pouquinho é só essa, né? Perceba que o adjunta de nominal está sempre ao lado do substantivo. Tá certo, pessoal? Não vamos esquecer disso. Vamos a mais exemplos. Olha esse exemplo aí, ó. Aquela casa branca foi vendida, tá? O predicado é o que está em verdinho aí, foi vendido, e o sujeito em azul. Núcleo do meu sujeito aí, casa, é um substantivo. Esses elementos que estão aqui em volta desse núcleo são os adjuntos adnominais. O primeiro que apareceu é o aquela, veio representado por um pronome, tá? E o outro é o branca, que é um adjetivo, né? Veio representado pelo adjetivo. Os dois termos estão junto ao nome, ao núcleo, são os adjuntos adnominais. Beleza, né, pessoal? Tá moleza isso aí. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Olha esse exemplo aí. Minhas amigas prepararam tudo para a festa. Prepararam tudo para a festa, vai ser o nosso predicado. Minhas amigas é o sujeito, tendo como núcleo aí o que, pessoal? Amigas, o substantivo. E minhas é um pronome, o pronome está acompanhando aí, ó, esse núcleo, é, portanto, uma adjunta de nominal. Então, o que a gente está fazendo? A gente está chegando numa fase de análise sintática, numa fase de conhecer termos sintáticos, e logo, logo vocês estarão com o poder aí de pegar uma oração
e identificar a função de todos os termos, né, dentro do período simples. Falar qual é a função de cada palavrinha dentro daquela oração. Tá vendo que legal? Vocês vão ver que vai ficar cada vez melhor e vocês vão chegar aí craques. Olha essa oração aí. Roubaram meu cavalo de raça. Nessa oração, o sujeito é indeterminado, foi usado na terceira pessoa do plural. Eu não sei dizer quem foi que roubou. Tudo certinho. E a minha oração toda aí, ó, roubaram meu cavalo de raça, é o predicado, né? Verbo roubar é um verbo transitivo direto. Percebam aí, ó, verbo transitivo direto. Aqui, meu cavalo de raça, tudo isso aí é o objeto direto, tá? Então, o núcleo do meu objeto é cavalo, beleza? Meu é um pronome, está acompanhando esse núcleo. De raça é uma locução adjetiva, está acompanhando esse núcleo, especificando que não se trata de qualquer cavalo, é o cavalo de raça, né? E esses dois elementos aí, ó, o meu cavalo e o de raça, exercem o papel de adjunta de nominal. Tá vendo, pessoal? Eita, vai anotando, vai colocando aí, fazendo a análise, que vocês vão ver que vai ficar muito melhor para compreender tudo. Mais um exemplo aí, olha só, para vocês se ligarem. Esse aqui eu trago uma oração, temos uma oração em que o sujeito é desidencial. Quero comprar aquela casa. A ação principal que eu quero trabalhar aqui, né, é a ação de comprar, tá bom? Então, comprar é um verbo transitivo direto, tem como objeto aí aquela casa. E o núcleo, pessoal? Núcleo desse objeto é a casa, tá? É o substantivo casa. Aquela é um pronome, o que ele faz aí? O que esse pronome faz aí? Ele está indicando essa referência, né? É um pronome demonstrativo, traz essa ideia de referência no espaço, né? Localização. Então, o que acontece? É um pronome, mas não deixa de ser o adjunta de nominal dentro desse objeto aí, tá certo? Lembrando que ele está dentro do objeto, o adjunta de nominal. Olha esse outro exemplo aí. 20 candidatos foram selecionados. Foram selecionados aí, é o nosso predicado, 20 candidatos é o sujeito. Núcleo desse sujeito, candidatos. É um substantivo, tá? E veio o numeral junto, para indicar a quantidade de candidatos. Esse numeral aí é simplesmente uma adjunta de nominal. Está junto ao nome, junto ao núcleo do que está sendo analisado aí nesse sujeito, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem já conhecia o adjunta de nominal tenha relembrado esse termo, que é, ó, moleza de se trabalhar, viu? Anota tudo direitinho. Temos aula ao vivo essa semana. Nas aulas ao vivo, esteja à vontade para tirar as suas dúvidas, porque logo, logo vamos fazer mais exercício. Logo, logo estaremos aí praticando, né? Olhando a aplicabilidade desse adjunto adnominal nas orações. Quero deixar aí um grande abraço para vocês, desejar uma ótima semana e a gente se encontra logo, logo na aulinha ao vivo, pessoal. Beijo para vocês. Obrigada. Até a próxima.